Bom, Deus, pátria, família. E tudo está interligado, gente. Essas organizações secretas estão interligadas, né? O comunismo está interligado, tudo está interligado. E o problema que nós estamos vivendo no Brasil não é algo isolado, né? Não é algo, por exemplo, que está acontecendo aqui, como que se o Brasil fosse isolado do mundo lá fora. Não, gente. O que está acontecendo no Brasil é toda uma consequência de algo muito maior, né? Por exemplo, as pessoas, elas não têm noção do que são as organizações secretas, do que é a maçonaria. E para nós entendermos a história do Brasil hoje, a história real do Brasil hoje, nós temos que entender lá atrás o que está acontecendo. Para nós entendermos a história do Brasil, nós temos que entender a história de Portugal. Porque o Brasil fez parte do Reino de Portugal. E para entender Portugal, nós temos que entender, por exemplo, o que foi a ação da maçonaria dentro das monarquias. A maçonaria ela surgiu na Escócia, para você entender um pouco, né? Mas ela se expandiu e foi para a Inglaterra, né? Então, oficialmente, a maçonaria ela foi fundada em 1717, na Inglaterra. E quando a maçonaria ela foi fundada na Inglaterra, o que aconteceu? A maçonaria ela surgiu com dois propósitos, porque a maçonaria ela é uma organização cosmopolita. O que é uma organização cosmopolita, né? Cosmopolita, ou seja, ela não tem uma pátria, né? Ela não tem um espaço geográfico, ela está além das fronteiras. Então, os irmãos maçons, né, como dizem por aí, eles não estão ligados apenas a um país, defendendo a soberania de um país. Não. Eles ultrapassam, né? Eles ultrapassam geograficamente, né, todos os países. E eles se dizem herdeiros de todas as religiões, de todas. Então, eles vão dizer que são herdeiros lá dos sumérios, do Templo de Salomão, né, dos druidas, Zoroastro, né, eles vão dizer que são herdeiros da Cabala, né, do Hermetismo, né, e eles vão dizer que também são herdeiros aí das três grandes religiões, né, do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Então, eles se dizem herdeiros de tudo. Eles se dizem que estão além do tempo e do espaço, os maçons. E quando surge a maçonaria em 1717, ela surge com esse propósito, gente, justamente para derrubar as monarquias e derrubar a religião. Por quê? Porque a maçonaria ela tem um projeto de construir no mundo uma república universal maçônica. Esse é o projeto da maçonaria. Lá em 1717, quando a maçonaria surgiu, que foi oficializada. Só que para ela impor essa República Universal Maçônica, que traduzindo em miúdos nos dias atuais, é a nova ordem mundial, a NON. Então, naquela época, eles queriam impor essa república. Eles tentaram. Só que para fazer isso, eles precisavam derrubar as monarquias e a religião. Por quê? Porque as monarquias, elas tinham poder e para que a maçonaria pudesse impor as suas ideologias, essa nova ordem mundial, eles precisavam derrubar as monarquias. E foi isso que eles fizeram. Então, todas as outras sociedades secretas que vieram pela frente, elas vieram com esse propósito. Por exemplo, os Illuminatis. Os Illuminatis é uma organização secreta que ela surge em 1776. Mas ela também surge com o mesmo propósito da maçonaria. Porque dentro da maçonaria, dentro das organizações secretas,
elas têm divisões, mas elas têm uma mesma meta, que é o controle mundial. Então você tem o Rosa Cruzes, você tem a maçonaria, você tem os Illuminatis e tem muitas organizações secretas, que elas surgiram justamente para isso. E para vocês entenderem o poder da maçonaria, muita gente pensa assim, mas a maçonaria é algo bom. Não, gente. A maçonaria não é algo bom. A maçonaria ela quer destruir todas as religiões e criar uma única religião. Uma religião luciferiana. É esse o objetivo da maçonaria. Quais que são... Só um minutinho. Quais que são as três pilares, as três maiores religiões do mundo? O judaísmo, cristianismo e islamismo. Essas organizações secretas, elas não conseguiam combater essas religiões, porque são as maiores religiões do mundo. Então, eles precisavam colocar abaixo. E qual que era o projeto da maçonaria? Era destruir todo o ocidente cristão, destruir o cristianismo, para impor uma nova ordem mundial. Então, a maçonaria faz o quê? Ela entra dentro do judaísmo e ela divide o judaísmo. Porque como ela não consegue combater, ela tem que entrar, se infiltrar e dividir. E ela entra dentro do judaísmo e divide o judaísmo, criando o sionismo. O que é o sionismo? É um movimento político. E então a maçonaria entra dentro do judaísmo e ela cria uma nova face do judaísmo para enganar as pessoas. Por exemplo, o Estado de Israel. O Estado de Israel foi criado pelo sionismo, pela maçonaria. Entende? Em 1948. 90% hoje dos judeus que nós temos em Israel são judeus sionistas. Então, você percebe, nós já vamos chegar lá na intervenção militar, no Boze, etc. Eu só quero aproveitar esse momento para fazer um apanhado aqui. Então, o que aconteceu? A maçonaria se infiltrou em essas organizações secretas e criou o sionismo, que criou o Estado de Israel. E para você ter uma ideia, está muito bem documentado na Declaração de Balfour, né, que é um documento onde a Palestina foi entregue para o judeu sionista. Então, tudo que eu estou falando aqui não é algo, o Albarit está inventando, está mentindo, não. Isso está muito bem documentado. O Estado de Israel foi criado pelo sionismo. E o que aconteceu? O próprio sionismo, criando o Estado de Israel, qual que é o objetivo disso? Trazer o anticristo. Né? Para quê? Para preparar. Por quê? Porque os judeus, eles não aceitam o Jesus Cristo como Messias. Eles não aceitam. Para eles, Cristo não é o Messias. Então, o que vai acontecer? Eles estão aguardando a vinda de Cristo. Quando Cristo vier, para nós cristãos, vai ser o anticristo. Para eles, o Messias. Então, você entende a jogada do sionismo, da maçonaria, dessas organizações secretas? Aí eles se infiltram no cristianismo e dividem entre católicos, protestantes, essa divisão, entendeu? Eles entram dentro do islamismo e dividem o islamismo em xiitas e sunitas. Então é isso que a maçonaria fez. Ela veio vindo, né, e ela veio derrubando as monarquias. Por exemplo, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi criada pela maçonaria, tudo preparado pelos Illuminatis, etc. Né? Tanto é que, por exemplo, quando o Adam Weishaupt, né, que foi um dos criadores aí dos Illuminatis, juntamente com essas elites globais, com essa nova ordem mundial, o que eles fizeram? Né? Eles pegaram simplesmente, né, e eles mandaram uma carta lá para o
para o Robespierre da França, justamente para fazer o quê? Com um projeto, né? Mandaram uma carta lá para se criar uma revolução francesa, né? E o Robespierre, essa carta que estava indo a caminho, ela foi descoberta. Caiu nas mãos das autoridades da Baviera. E então começou a vir aí as perseguições, né, aos maçons, aos Illuminatis, etc. A Revolução Francesa, que aconteceu de 1789 a 1799, praticamente 10 anos. Só que, para você ter uma ideia, a maçonaria, ela estava derrubando as monarquias. Ela veio para onde? Ela veio para Portugal, né? E tentou entrar em Portugal e não conseguia. Ela veio para o Brasil, aqui. E do Brasil houve uma conspiração, houve um planejamento para derrubar a coroa portuguesa. Foi esse o objetivo. Por quê? Porque a maçonaria ela só conseguiria implantar uma nova ordem mundial. E o que é essa nova ordem mundial? Seria um só governo, uma só moeda, né? Uma única religião, a luciferiana, né? E tudo isso sob o controle dessas organizações secretas para escravizar a humanidade, com o anticristo no comando de tudo. Lembram lá atrás que eu dizia que tudo está interligado, maçonaria, Estado de Israel, sionismo, tudo está interligado. E quando a maçonaria veio para o Brasil, a Revolução Francesa que aconteceu era para ter acontecido no Brasil. Tanto é que aqui no Brasil começou a pipocar, né, revoluções. A Inconfidência Mineira, por exemplo, aconteceu um pouco antes da Revolução Francesa. Aqui era para acontecer a Revolução Francesa. Mas como eles estavam derrubando a coroa de Portugal, então o que aconteceu? Eles aproveitaram e fizeram a Revolução Francesa, e é onde a coisa começou a estourar. E a maçonaria ela começou a se dispersar pelo mundo, né? Escócia, Inglaterra, né? França, né? Veio para o Brasil aqui. E o Brasil, gente, só para você entender, depois eu vou falar aqui um pouco do painel, mas eu quero que você entenda uma coisa. Às vezes você pergunta assim, mas Almari, o que tem a ver Portugal com o Brasil? Gente, tudo. Portugal tem tudo a ver com o Brasil. E está tudo interligado. E é isso que eu quero que você entenda. Para você ter uma ideia, os historiadores, eles ocultam a história de Portugal de 1500 para trás. Por quê? Como que aconteceu a fundação de Portugal? Nós já vamos entrar na intervenção militar, gente, aqui, porque é um assunto muito importante. Eu quero agradecer a presença de todos aqui presentes, né? Mas para nós entendermos Portugal, por exemplo, né? Portugal, ela foi criada em 1139 por Dom Afonso Henrique. Gente, é uma história muito bonita. Pouca gente sabe disso. Cristo apareceu para Dom Afonso Henrique. E como que isso aconteceu? O Dom Afonso Henrique, ele estava em uma batalha contra os mouros. E uma batalha impossível de ganhar. Era um soldado português para cada 100 mouros, islâmico, muçulmano. A derrota praticamente estava perdida, não tinha, né? Não é como hoje que você tem arma nuclear, você tem metralhadora, você tem fuzil. Naquela época você tinha espada. A sua arma era uma espada. Então, para você ganhar uma guerra, era mano a mano. Era muito complicado. E era um homem português para 100, praticamente islâmico, muçulmano, mouros, nesse sentido. Só que Cristo apareceu para Dom Afonso Henrique e disse que o Dom Afonso Henrique iria ganhar aquela guerra. E que Cristo estaria com Dom Afonso Henrique
até a 16ª geração. E o que aconteceu? Foi Dom Afonso lá, ganhou a guerra, Portugal foi fundado, lá por Dom Afonso Henrique, né? E quando o Brasil foi descoberto em 1500, né, o Brasil ele passa a fazer parte do Reino de Portugal. O Brasil não era colônia de Portugal. Os historiadores eles mentem isso nas escolas com uma cara de pau, por quê? Porque a própria maçonaria, e você já vai entender lá na frente, mas quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses, o que aconteceu? O que aconteceu é que o Brasil fazia parte do Reino de Portugal. Só que a maçonaria, ela queria destruir as monarquias. E o Brasil, fazendo parte do Reino de Portugal, o Brasil também fazia parte dessa herança, né, lá de Dom Afonso Henrique, onde Cristo apareceu, onde Portugal foi fundado por uma providência divina, não foi algo humano, uma fundação de Portugal. Né? Então, o Brasil, fazendo parte de Portugal, fazia parte dessa herança, criada pelo próprio Cristo. Né? E o que aconteceu? A maçonaria veio para Portugal e começou a conspirar contra os portugueses. Na época era o Dom José, por exemplo, o rei de Portugal, né? E através do Marquês de Pombal, que era maçom, porque a maçonaria começou a se espalhar, né? Aí, quando o Dom José morre, que assume a Dona Maria I, a maçonaria faz de tudo para que ela não assuma o trono de Portugal. E tanto é que o filho de Dona Maria I, o Dom João VI, eles pedem vários alvarás contra a maçonaria, contra essas organizações secretas em 1818. Tem vários alvarás, documentos, né, de Portugal que prova que a Dona Maria I e o Dom João VI era contra essas organizações secretas que vieram para destruir a humanidade. Né? Mas só que o que aconteceu? José Bonifácio, por exemplo. O José Bonifácio saiu do Brasil aqui com 18, 20 anos de idade e foi lá para Portugal. Foi para a França. E José Bonifácio era maçom da Carbonária. E José Bonifácio volta para o Brasil com 57, 60 anos de idade, mais ou menos. E eles começam a conspirar. Né? Por quê? Porque até então o Brasil ele fazia parte do Reino de Portugal. Né? Tudo aquilo que o Brasil vivia, ele vivia de acordo com as leis e a Constituição de Portugal. Né? Com as leis e sobre a égide de Portugal. O Brasil ele não estava abaixo de Portugal, eles estavam no mesmo nível. Né? Tanto é que em Portugal, por exemplo, todas as terras de Portugal, ela pertenciam ao rei. O que o rei fazia? Ele dava essas terras, não é que ele dava, ele colocava aos cuidados as terras de Portugal para os nobres, para os templários, né? E os templários, por exemplo, eles iam até aquele determinado povoado, né? E ali eles prometiam segurança, né? A toda aquela povoação, né? E esses colonos, não no termo pejorativo, mas agricultores, eles plantavam lá em Portugal, né, colhiam, e uma parte, um quinto dessa produção ia para quem? Ia para a coroa. Um quinto equivale a 20% de imposto. Quanto que nós pagamos de imposto hoje no Brasil? Mais de 50% só do teu salário? Né? Então, naquela época, é lógico que tinha as monarquias tinham seus problemas, etc. Mas, na verdade, é que o reino de Portugal era o mesmo reino do Brasil. Então, aqui no Brasil, a própria coroa portuguesa, ela colocava, por exemplo, os donatários, né, como muita gente fala hoje sobre a questão das capitanias hereditárias, né, as 14 capitanias, a coroa portuguesa ela colocava os donatários, né, não como donos das terras. Eles não eram donos das terras.
Eles apenas cuidavam da terra e eles pegavam os colonos, os agricultores, para plantar, colher, e 1/5 desse imposto ia para Portugal. O mesmo que acontecia lá em Portugal, acontecia no Brasil. O Brasil não era colônia de Portugal. É lógico que, com o tempo, os donatários, crescendo o egoísmo, a ganância por dinheiro, eles começavam a tomar as terras, começavam a tomar a terra dos índios, a matar os índios, mas não por ordem da coroa portuguesa. Não era por ordem. A coroa portuguesa não tinha o domínio de todos, por exemplo. Na Constituição, por exemplo, do Brasil, você não pode matar, roubar, etc. Mas os políticos fazem isso ou não fazem? Entendeu? Então, naquela época também era complicado. Mas o fato é que o José Bonifácio, o que ele fez? Nós já entramos na interação aí. O José Bonifácio ele precisava criar um artifício para tirar o Brasil de Portugal. E então José Bonifácio inventou o Brasil colônia. O Brasil nunca foi colônia de Portugal. Né? Em 1540, no Brasil, já tinha as universidades, por exemplo, né? Que naquela época se chamava instrução, né? Não é como para você ter uma universidade hoje, o termo universidade, a palavra, você tem que ter 3 coisas: as ciências exatas, biológicas e humanas, para você ter uma universidade. E naquela época tinha. Mas só que o termo universidade não se usava. Usava instrução. Então, em 1500 e pouco já tinha. De 1600 anos para frente, você já tinha um tribunal de justiça. Né? Você já tinha muitas coisas no Brasil, escolas, universidades. Qual país sendo colônia tem essas coisas? Não tem. Por exemplo, diferente dos Estados Unidos, na época que era colônia da Inglaterra. Entendeu? Então, o Brasil nunca foi colônia de Portugal. E a maçonaria, para implantar essa nova ordem mundial, ela queria tirar o Brasil de Portugal. Então, o que ela fez? José Bonifácio, maçom. Dona Maria I era anti-maçonaria. Dom João VI era anti-maçonaria. Mas o filho de Dom João VI era maçom. O Dom Pedro I era maçom. E José Bonifácio, juntamente com Dom Pedro I, entregaram o Brasil para a maçonaria. Entregaram o Brasil para a maçonaria. Na época que o Brasil pertencia a Portugal, para você ter uma ideia, cada cidade ela tinha a sua própria autonomia. A sua cidade, por exemplo, você podia votar, você podia escolher os seus representantes. Cada cidade tinha um governo, que eram as repúblicas federativas. Entendeu? Só que quando o Brasil é entregue para a maçonaria passa a tomar conta do Brasil. A maçonaria passa a reescrever a história do Brasil. A maçonaria passa a queimar documentos no Brasil. Para você ter uma ideia, em 1888 aconteceu a abolição dos escravos. Em 1889, com a proclamação da República, um ano depois, o que a maçonaria fez? Ela ficou com medo que os escravos tomassem as terras virgens do Brasil e competissem com os barões, né, com os coronéis do Brasil. A maçonaria simplesmente ela leiloou 40% de toda a terra do Brasil, de todo o território do Brasil, para os coronéis, para os barões, pagando em dinheiro à vista, para sacanear com os escravos, para impedir que os escravos tivessem um pedaço de terra no Brasil. Mas isso aconteceu não no Brasil como fazendo parte do Reino de Portugal.
já o Brasil sendo entregue para a maçonaria. O próprio Rui Barbosa, maçom da época, ele mandou queimar documentos que comprovavam que os escravos estavam trabalhando para a elite ruralista, para impedir que os ruralistas, essas elites, elas indenizassem os escravos. Então, o Rui Barbosa, maçom, o que ele fez? Mandou queimar documentos nesse sentido. Então, a maçonaria tomou posse. Ela entrou nas universidades, ela entrou nas igrejas. A maçonaria entrou em todos os campos, gente. A maçonaria, para você ter uma ideia, ela criou todas as ideologias. Todas. Criou nazismo, fascismo, liberalismo, socialismo, tudo que você pode imaginar. Das ideologias foi criado por essas organizações secretas. É muito simples. Deixa eu só colocar para carregar aqui. Para você ter uma ideia, quem que é o pai do comunismo? Quem que criou o comunismo? Karl Marx. Em 1818, nasceu Karl Marx. A 1883. O Karl Marx era maçom. O pai do comunismo era maçom. Então, todas as ideologias, elas foram criadas pela maçonaria. A maçonaria cria comunismo, nazismo, fascismo, e usa essas ideologias como tentáculos, como bucha de canhão, para impor essa República Universal Maçônica desde 1717, né? Ela cria essas ideologias para impor que é a nova ordem mundial, trocando em miúdos. Ela cria todas essas ideologias. A maçonaria foi a primeira revolucionária. Antes da maçonaria, você não tinha as ideologias que nós temos hoje. Mas com a maçonaria surgem todas as outras ideologias. Aí, só fugindo do assunto, o problema do Brasil é o comunismo? É o PT? É o PT? Como muitos acham? Também. Mas o comunismo, essas ideologias, elas foram criadas pela maçonaria. Então, o comunismo é um dos problemas, mas não é o maior problema. O maior problema são essas organizações secretas. É a maçonaria que criou todas essas ideologias. Só para você entender, eu sei que está com as letras invertidas, eu não consegui ainda mudar, porque é a minha primeira live, então a gente está ainda preparando um pouco. Mas para você entender aqui, isso daqui é um iceberg, gente. É um iceberg. Tudo que você vê é o que eles querem mostrar para você. A ponta do iceberg. Mas a parte maior do iceberg está toda embaixo. Então, o que está aqui na ponta do iceberg? O comunismo, as ONGs, direita e esquerda, que não existem, o executivo, o legislativo, o judiciário, tudo aquilo que eles querem que você pense que é o problema do Brasil. E é também. Mas o que está embaixo aqui, as organizações secretas, o sionismo, as 13 famílias que controlam o mundo, os Illuminatis, tudo isso, gente. Então, para nós entendermos, é por isso que eu digo, né? As pessoas hoje falam o canal de direita, o canal de... Gente, não existe direita e esquerda no Brasil. Não existe. É face de uma mesma moeda. Quando um canal se diz de direita, já é um canal falso. Já começa como um canal falso. Por quê? Porque não existe direita e esquerda no Brasil. O que existe é um sistema comandado por essas organizações secretas. O problema do Brasil não começou há 30 anos atrás, há 20 anos atrás.
como nós imaginamos, como muitos imaginam, né? Não começou com o governo civil a partir de 1985. O problema do Brasil começou em 1822, quando o Brasil foi entregue para a maçonaria. Aí começou o sistema. Naquela época, a maioria dos políticos, todos eram maçons. Gente, 90%, todos. Rui Barbosa, o Duque de Caxias, que era patrono do Exército, né? Era maçom. José Bonifácio, maçom. Todos que você imagina naquela época eram maçons. A maçonaria cooptava todas as lideranças nesse sentido. Só para você ter uma ideia, essa estratégia da maçonaria de se infiltrar em todos os lugares, ela aconteceu em 1819. Em 1819, existia um documento chamado Instrução da Venda Suprema. Porque naquela época a palavra venda significava maçonaria. Então a maçonaria, ela mandou um documento para todos os maçons naquela época, direcionado aos maçons de último grau da maçonaria, não aqueles que estavam iniciando. Era proibido, somente para os grãos mestres da maçonaria. E essa instrução da venda foi enviada. Só que esse documento caiu nas mãos das autoridades. Se você procurar dar um Google, instrução da venda, você já vai ver lá esse documento, né? Eu não tenho o link aqui, mas é fácil de encontrar. A maçonaria se programou estrategicamente para se infiltrar em todos os lugares e destruir de dentro para fora tudo. Tudo que você imagina. Tudo. Todas as instituições, dentro da política e etc. A maçonaria, ela não é uma organização política, mas ela está por trás da política, de tudo. De todas as ideologias, desde 1822. Então, o que aconteceu no Brasil? A maçonaria usou o comunismo, o socialismo, o comunismo no Brasil, para ir impondo esse projeto de uma nova ordem mundial, de uma república universal maçônica. Só que o que aconteceu? No Brasil, tudo está aparelhado. Tudo. Hoje as pessoas dizem assim, mas tal fulano votou no Bolsonaro. Gente, ninguém votou no Bolsonaro. Ninguém votou em ninguém. O fato é que as urnas fraudadas, elas servem apenas como arapuca para enganar você. Porque quando você vai para uma urna eletrônica, a única coisa que o sistema precisa é da sua rúbrica. Só isso. O voto elas colocam para quem elas querem. Então você vai lá, dá a sua rúbrica, legitima o sistema e o sistema pega o seu voto e coloca para quem eles querem. A maçonaria, ela tinha um propósito no Brasil de continuar com o comunismo revolucionário. Era esse o projeto. Eles não queriam mudar. Só que houve um porém. Houve um porém. Quando houve, por exemplo, a questão aí da intervenção militar, o povo começou a se levantar, o próprio Bolsonaro, 70% do povo queria o Bolsonaro, pela vontade popular. Aí o que aconteceu? A vontade popular. Mas quando o povo foi votar lá na urna fraudada, o que o sistema fez? Ele nivelou os votos. Você legitimou o sistema pegou o seu voto e colocou, nivelou, para que no segundo turno eles colocassem o Haddad, que seria o comunismo revolucionário, e continuar esse projeto de criar uma nova ordem mundial pelo comunismo. Por que pelo comunismo? Porque, para você ter uma ideia, o nazismo, por exemplo, criado pela maçonaria, por essas organizações secretas. O nazismo matou
pelo menos 6 milhões de judeus, mais de 12 milhões de pessoas. Hoje, o nazismo é proibido partidos, é proibido símbolos no mundo inteiro. O comunismo de 1917 a 1989, quase 100 anos aí, matou praticamente 500 milhões de pessoas no mundo inteiro. E o comunismo não é proibido. Enquanto que o nazismo, que matou 12 milhões de pessoas, não é proibido, não pode. O nazismo, o símbolo, né, não pode partido, é proibido no mundo inteiro. Mas o comunismo, que matou 500 milhões de pessoas, é permitido. No Brasil, em todos os países. Por quê? Porque a nova ordem mundial, a maçonaria, essas organizações secretas, elas usam o comunismo, essas ideologias, para implantar uma nova ordem mundial. E é isso que eles fizeram. Eles queriam a continuação no Brasil. Só que quando o sistema percebeu que o povo estava se levantando, o que o sistema fez? Chamou o Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, com o grupo dos Bilderbergs, que é um braço direito da nova ordem mundial. Todo mundo deve ter visto esses vídeos do Bolsonaro lá com o grupo dos Bilderbergs, né? E eles colocaram na mesa. Todos os presidentes que sentam na cadeira, eles só ficam se o sistema permitir. Só ficam se o sistema permitir. E o que aconteceu? O Bolsonaro ganhou. Não é que ele ganhou. O próprio sistema permitiu que Bolsonaro entrasse provisoriamente se ele seguisse uma agenda da nova ordem mundial. Só que quando o Bolsonaro entrou, o que ele fez? Não é que ele fez. A maçonaria passa, a gangue do Bolsonaro, a gangue de maçons, ela entra dentro do Brasil para assumir o Brasil visivelmente. Porque até então, a maçonaria ela já vinha atuando no Brasil, desde 1822, controlando as universidades, igrejas, mídia televisiva, tudo. Mas, porém, agora, ela entra no cenário. Antes ela estava agindo por trás dos bastidores, mas agora não. Ela age visivelmente, por quê? Porque nós estamos vivendo na finalização dessa nova ordem mundial. Nós já estamos aí nos fins dos tempos, onde essa implantação ela já está acontecendo. A China, ela serve à nova ordem mundial. Na China, um laboratório da nova ordem mundial. Lá na China já tem o controle facial, o microchip já está sendo implantado no dedo das pessoas, o mesmo microchip lá do anticristo. Então você percebe que tudo está interligado. Illuminati, maçonaria, o Estado de Israel, né? Você vê aí a maçonaria, o comunismo, o nazismo, tudo interligado. Então, o problema do Brasil não é o comunismo em si, é um dos problemas. Mas o problema são essas organizações secretas. E para você ter uma ideia, até uma pessoa fez uma pergunta, Silva Daniel, não, foi... Teve uma pessoa aqui que eu não guardei o nome, mas todos os militares são maçons? Não. E você já vai entender. Quantos maçons nós temos no Brasil? Quantos maçons? Eu quero ver se vocês estão bem afiados. Podem colocar aí no chat. Gente, daqui um pouco nós já vamos interagir melhor, respondendo algumas perguntas. Mas quantos maçons vocês acham que tem no Brasil? Desde 1822, hoje, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui no chat, acompanhando. Chutem, gente, quantos maçons que vocês acham que tem no Brasil? Uma pessoa colocou ali que o Bolsonaro é anti-maçonaria. Não, ele não é anti-maçonaria, porque a equipe do Bolsonaro é maçom.
toda a equipe. Milhares. A Glau Aparecida. 200 mil maçons nós temos em média no Brasil, hoje. 200 mil. No mundo, nós temos uma média de quase 4 milhões de maçons. No mundo, quase 4 milhões. Mas no Brasil nós temos 200 mil maçons. Né? 1% de 200 milhões de brasileiros, né, equivale aí pelo menos a 2 milhões. Né? Então, 1% aí de 2 milhões, 0,1%, não sou bom em matemática, mas 0,1% tem maçons aqui no Brasil, que comanda 200 milhões de brasileiros. Então, hoje nós temos, dentro do Exército, das Forças Armadas, mais ou menos, um pouco mais de 300 mil homens, 300 mil soldados. Nós temos dentro das Forças Armadas. Mais ou menos. Um pouco mais, né? Mas é mais ou menos. Se nós temos 200 mil maçons no Brasil, então, não podemos dizer que todos os militares são maçons. O que nós temos que entender é que a maçonaria, essas organizações secretas, não tem como elas cooptarem toda uma população. Não tem. É impossível. Não tem como eles cooptarem 200 milhões de brasileiros. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma cooptação ali das lideranças, dos líderes de todas as instituições. E dentro do Exército não é diferente. Dentro do Exército, o generalato, majores, coronéis, muitos são maçons. Hoje o que se salva é as tropas, soldado, cabo e sargento. Então nós temos que ser humildes, gente, para entender que uma intervenção de cima, ela não virá. Ela não virá de cima. Porque o próprio general Pujol, ele mesmo disse, agradecendo a maçonaria, né? O general Pujol da ativa, maçom, Duque de Caxias, lá atrás, para patrono do Exército, maçom. Então, a cúpula do Exército ela já foi cooptada. Game over, já era. Hoje, nós temos uma chance de uma intervenção militar por uma insurgência militar. Aí sim, entendeu? Então, essa insurgência militar, ela pode acontecer. Mas essa insurgência militar, ela só vai acontecer com uma insurgência popular. Uma coisa está atrelada à outra, gente. Não tem como nós fugirmos disso. A insurgência militar, ela só vai acontecer com uma insurgência popular. Por quê? Porque os militares não vão se voltar contra a cúpula sem o apoio da população. Porque eles seriam presos. O que aconteceu na Venezuela, por exemplo? Né? Eu quero que você entenda uma coisa. O sistema global, a nova ordem mundial, essas organizações secretas, elas precisam de duas coisas: o poder político e o poder militar. Duas coisas: o poder político e o poder militar. Na Venezuela, eles tinham poder político, mas eles não tinham poder militar. Quando os militares tentaram se voltar contra o sistema, o que aconteceu? Eles prenderam ali os militares e tomaram o poder militar. Game over. Venezuela já era. Tomaram o poder político e militar. No Brasil, tomaram o poder político. Já era. Legislativo, deputados, executivo, presidente judiciário, STF, já foram cooptados pelo sistema. Todos eles. Game over. Não tem o Rodrigo Maia, por exemplo, o Nhonho. O cara deveria estar preso, gente.
fuzilado. Lembram lá atrás, quando houve já, né? Já houve aquelas coisas sobre que já estavam descobrindo ali sobre o Temer naquela época, o Rodrigo já deveria estar preso. Onde que ele está? Está lá. E o próprio Bolsonaro apoiando o Rodrigo Maia, junto ali todo o pessoal, comunismo, tal e coisa, maçonaria, todo mundo junto. Gente, essa história que há porque o governo vai combater o comunismo, gente, o comunismo é o menor dos problemas. Nós temos problemas maiores no Brasil, que são essas organizações secretas, como a maçonaria. Mas no Brasil, essas organizações secretas, elas tomaram ali a cúpula do exército. Por isso que a cúpula, ela já foi cooptada. E a gente não pode cair numa ilusão que vai ser fácil uma intervenção militar. Não vai ser fácil, gente. Né? A intervenção militar, ela vai acontecer através de uma insurgência. Aí sim, através de uma insurgência. Mas essa insurgência militar, ela vai acontecer com o povo. O povo indo para as ruas, né, justamente pedindo para que uma junta de militares assumam o comando do Brasil, uma junta de militares que não sejam de maçons, que não sejam de comunistas, que assumam o comando do Brasil. Vai ser fácil, gente? Não vai ser fácil. Vai ser difícil e muito difícil. Pode ter certeza. E como que nós vamos fazer essa insurgência popular para que haja uma insurgência militar? Através da conscientização, o que nós estamos fazendo aqui. Né? Como diz o próprio profeta Oséias, né? O profeta Oséias dizia: o meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo morre por falta de conhecimento. Bom, se meu povo morre por falta de conhecimento, vamos levar a vida ao povo pelo conhecimento. Então, hoje, para nós intervencionistas, patriotas, que lutamos no Brasil para derrubar o sistema, os três poderes, legislativo, deputados, executivo, presidente e judiciário e STF. Nós, intervencionistas, não temos políticos de estimação, e muito menos mito de estimação. Nós não temos. Nós, intervencionistas, queremos derrubar o sistema. É por isso que nós somos, ali, anti-maçonaria. Nós somos anticomunismo. Nós somos juntos pela vida. Nós somos anti-nova ordem mundial, anti-elite global. Né? Nós, intervencionistas, somos pela vida. Gente, 99% do que estão aqui no YouTube, eu tenho certeza, mas certeza, que são pessoas de bem. Certeza absoluta. São pessoas que querem o bem da sociedade. Mas o que esses 99%, a maioria, muitas vezes, não todos, não tem conhecimento do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Muitos imaginam que o problema do Brasil é algo político. Agora se criou uma forma de você tirar o foco de tudo e dizer que o problema do Brasil é o comunismo. Também é um câncer, lógico. Mas o comunismo é um dos problemas. Não é o problema em si. O problema do Brasil, o comunismo, é uma cãibra no corpo humano. Mas a maçonaria é o câncer que controla tudo. Então é por isso que é aquilo que a gente vem dizendo, né? Que hoje o nosso trabalho é de conscientização. Nós não podemos desanimar, gente, porque nós temos que ver o lado bom das coisas. Eu, Albari Dias, o intervencionista, eu conheci o movimento intervencionista há 1 ano e meio atrás, um pouco antes da paralisação dos caminhoneiros. Então, eu não conhecia o movimento intervencionista. O movimento intervencionista, ele já surgiu lá em 1964, mas eu não conhecia o movimento ainda.
Eu vim conhecer há 1 ano e meio atrás. Quando eu conheci o movimento intervencionista, há 1 ano e meio atrás, eu mandei fazer 10 camisetas. 10 camisetas de intervenção militar. Está aqui. Eu mandei fazer. Né? E há 1 ano e meio atrás, todos os dias, todos, eu uso essa camiseta aqui. Como eu trabalho como autônomo, eu não trabalho em uma empresa, então eu saio de manhã e volto à tarde com a minha camiseta de intervenção militar todos os dias. Eu abracei a causa intervencionista. Eu acredito na intervenção militar através de uma insurgência militar, atrelado com uma insurgência popular. E essa insurgência popular ela vai acontecer com a conscientização do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Vocês percebem que uma coisa está atrelada à outra? Uma coisa está atrelada à outra. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e muito obrigado.